Hoje nós vamos falar de Streams API e de Functional Interfaces do Java 8, né? Seguindo aí a sugestão do Lucas, né? Foi realmente muito boa sugestão, porque falar do Streams sem passar antes pelo Lambda e pelo interfaces funcionais seria meio complicado, né? Então foi bom ter feito uma primeira parte aí de Lambda e interfaces mais para servir de base para a gente falar de streams um pouquinho no final lá do webinário. Hoje eu acho que é bem bacana, né? Nós vamos ter bem focado no código mesmo, focado em produtividade, focado em escrever código mais fácil de manter e de ler. Então eu acho que hoje está bem bacana. Não é tanto infraestrutura, né? E arquitetura, assim, de build, foram os outros webinários. Então vamos seguir aí para ver o que a gente consegue fazer hoje. Lembrando sempre, né, assim, tem os emoticons aí do lado para vocês pararem, para perguntar alguma coisa, tem o chat, tem aí os recursos para vocês usarem. Ok, então, primeiro, né, antes da gente falar de stream, o que é Lambda? Né? A gente ouve muito esse termo, né, Lambda. O que é o Lambda? Lambda é um negócio um pouquinho difícil de definir. Eu não vou procurar, eu nem procurei definição formal nem nada, porque eu acho que o objetivo não é esse, né? Mas uma definição que eu acho bacana, que eu acho que compreende bem aquilo que a gente precisa saber de sempre que vocês escutarem o termo Lambda, pensem em comportamento como dado. O que é isso? Você tem um dado, por exemplo, um integer, né? Você tem uma string. Isso são dados, certo? Agora imagine que você tivesse um comportamento, uma função, um método, como se ele fosse um dado, como se ele pudesse trafegar parâmetro, né? Isso não é lambda, né? Mas é por conta da necessidade de passar comportamentos como parâmetro que o lambda surge. O lambda é uma espécie de uma sintaxe para você poder definir de uma maneira sucinta e clara um comportamento, uma função. Né? Antes do Java 8, no Java, como é que a gente define esse tipo de coisa? Como é que a gente passa comportamento? Para quem já trabalhou com swing, por exemplo. Olhem esse slide aqui, né? Então, essa parte que está em preto aqui, destacada aqui, ó. O que está acontecendo aqui, né? Objeto, aí eu estou chamando uma função aqui, ó, para cada mensagem, e aí eu passo um new callback e defino uma função chamada nova mensagem, né? Então, o que está acontecendo aqui, né? Se a gente parar para observar, o que é esse objeto, o que é essa classe anônima, né? Essa instância de uma classe anônima, que é o callback que está sendo criado ali, o que ele está representando? Ele está representando um comportamento. O meu método, para cada mensagem, ele espera receber um dado, que é o parâmetro meNotifique aqui em cima, e esse meNotifique, na verdade, não é um dado, não é uma informação, é um comportamento, é uma função. Então, isso não é lambda, né? Não é de forma alguma lambda, até porque a gente faz isso desde o Java 1, 1.1, 1.2, não dá de nenhuma isso. Mas é nesse cenário que o lambda realmente faz sentido de se usar um lambda. Nesses cenários onde você quer armazenar, passar como parâmetro, manipular funções, comportamentos como se eles fossem variáveis, como se eles fossem dados, né? Então, isso é o que eu espero que vocês consigam entender como lambda, né? Sempre que vocês ouvirem esse termo lambda, pensem em funções como cidadão de primeira classe. Esse também é uma expressão muito usada, né? Função como cidadão de primeira classe. Em Java, as funções não são cidadão de primeira classe. O que isso significa? Você não consegue trafegar uma função como... Mesmo no Java 8 você não consegue, eu vou explicar o que acontece no Java 8. Você não consegue trafegar uma função como parâmetro, né? Porque ela não é um cidadão de primeira classe, diferente do JavaScript. No JavaScript você faz lá var tal coisa igual a function, define uma função e aquilo funciona. Aquela função passa a estar armazenada naquela variável, você pode dar ela, chamar ela de qualquer lugar. Então, no JavaScript a função é uma cidadã de primeira classe. No Java não é, ainda não é e provavelmente nunca vai ser, né? Porque o bytecode, né, o fundamento da JVM não permite isso. Aqui embaixo tem uma outra situação em que a gente armazena
comportamento como dado, que é o uso do padrão de projeto Strategy, né? Aqui é um exemplo bem clássico do uso do Strategy, né? Você tem um mapa, que a chave do mapa é o tipo, e o valor do mapa é um objeto que, na verdade, encapsula um comportamento, e aí você popula esse mapa no startup com seus tipos possíveis, e aí depois você usa ele em algum lugar do seu código, de acordo com um dado que está chegando, você seleciona o comportamento esperado e faz algum tipo de ação sobre isso. Então, isso aqui também é muito comum. O padrão Strategy é um dos mais usados, né? A gente acaba usando mais vezes. E também representa uma função sendo armazenada como parâmetro, como dado, né? Ok, pessoal? Então, isso é o Lambda. Então, aqui nesse próximo slide, a partir do Java 8, a gente consegue começar a fazer algumas coisas interessantes, assim, né? Ao invés de, aqui atrás, ao invés de criar esse novo callback, a partir do Java 8 eu consigo fazer assim, ó, objeto para cada mensagem, e eu passo essa parte que está em vermelho aqui. Isso é um Lambda. Isso é um Lambda. É totalmente equivalente ao código anterior. Qual a diferença? É sucinto, é mais fácil de ler, né? Não precisa argumentar aqui para dizer que esse código está melhor do que esse aqui, né? É muito mais fácil de ler. E olha que não tem nem o código dentro dele aqui, né? Aqui só está a definição mesmo da interface. Então, o Lambda nada mais é do que isso. Ele não traz nada de novo, né? Assim, ele não traz nenhuma capacidade que a gente já não tinha antes. O Lambda ele existe para uma facilidade de escrita desse tipo de idioma, né? Quando a gente precisa passar um callback ou precisa criar um mapa de strategy, assim como está aqui embaixo, né? Que por mais que aqui embaixo não usa Lambda, né? Esse aqui de baixo não é o Lambda. Isso aqui é simplesmente o fato de você poder referenciar uma função, né? Essa sintaxe de baixo aqui, dos 2 pontos. Eles têm o mesmo objetivo. Eu quero, ao invés de criar um wrapper, né? Criar um callback, criar uma classe anônima para poder encapsular uma chamada, eu simplesmente crio um Lambda ou passo alguma coisa como parâmetro, né? Passo uma referência para uma função já existente, né? Ok, aqui em cima eu tenho alguns exemplos usando Lambda ou referência de função fora da passagem de parâmetro. Normalmente a gente usa o Lambda, ele faz mais sentido, né, quando ele é passado como parâmetro. Só que não é obrigatório, que nem aqui na primeira linha aqui, eu estou criando um Runable. Para quem não lembra, Runable é uma interface que só tem um único método chamado, que não retorna nada e não recebe nenhum parâmetro, né? Assim, ela é a mãe de todas as interfaces funcionais, é a Runable, que ela não recebe parâmetro, ela não retorna nada, e o único motivo de existência dela é você poder passar um comportamento para alguém executar no futuro, né? Então, reparem que agora com o Java 8, ao invés de criar um new Runable, implementar o método run, dar esse system.out.ln lá dentro, eu consigo de uma maneira muito mais fácil de entender e de manter depois, definir esse meu comportamento usando esse Lambda aqui. Então, todos os lambdas, eles têm esse padrão, né? Tem a seta é um token obrigatório no lambda. O que está na esquerda é a definição dos parâmetros. Quando é mais de 1 ou 0, a gente é obrigado a colocar o parênteses. Quando tem um só, assim como aqui embaixo, o parênteses é opcional. E do lado direito, eu tenho de fato o comportamento desse método que eu estou implementando, né? Então, essa definição é equivalente a criar um Runable, uma classe anônima, e colocar o método lá dentro. Tanto é equivalente que por baixo dos panos, a JDK está fazendo exatamente isso. Se você debugar aqui na linha de baixo, você vai reparar que nessa variável R aqui, eu tenho uma instância anônima de Runable, assim como seria se eu tivesse dado um new Runable. Então, o Lambda no Java 8, ele nada mais é do que uma facilidade de sintaxe. Ele não é nada novo, ele é apenas um syntax sugar, é apenas um negócio para você poder escrever código mais fácil, mais sucinto. Ok, pessoal, então, agora uma pergunta, né? Ok, legal, o Lambda, ele parece muito útil, né? Mas funciona, né? Assim, por exemplo, aqui, eu vou mostrar um outro slide. Se vocês tentarem colocar esse código aqui no Eclipse ou no IDE, ou compilar esse código de qualquer maneira, hein?
NetBeans também, né? Vou começar a falar os três aqui, porque senão o pessoal vai ficar chateado. Então, se é esse código aqui e tentar executar ele, e tentar compilar, você vai ver que não vai dar certo. Ele vai dar um erro aqui, ó. O tipo-alvo dessa expressão precisa ser uma interface funcional. E aí a gente começa a falar de interfaces funcionais, que é a sugestão lá do Lucas, né? Então, por quê? O que está acontecendo aqui? Parece um código válido, né? Se você olhar para esse código aqui, do Runable, e olhar para esse código aqui, parece válido. Runable extend object, né? Assim, na verdade, o Runable não, porque é uma interface, né? Mas qualquer objeto que implementa Runable, obrigatoriamente extend object, né? E a JVM, ela entende, o Java entende isso, e ele permite você atribuir qualquer coisa para object, né? Então, por que isso aqui não está funcionando? Por um motivo simples. Imagina o Java lá dentro, né, tentando transformar isso numa criação de classe anônima. Qual classe anônima ele vai usar? Qual interface ele vai usar? Não tem como. Então, o Java não consegue transformar essa sintaxe em um new alguma coisa implementando um método. Então, a partir do momento que você sabe o que de fato ocorre quando você usa um lambda, você começa a entender o porquê que ele não consegue compilar esse tipo de código aqui. E aí você também começa a entender que o lambda no Java, na verdade, é uma mentira, porque não existe, a função Java não é uma cidadã de primeira classe, diferente, por exemplo, de outras linguagens. Então, para tentar exemplificar isso que eu estou dizendo, eu vou mostrar como isso funciona, por exemplo, no Python, só para vocês usarem de comparação, tá? Acho que vocês estão olhando, estão conseguindo enxergar meu prompt aí de comando. Eu vou abrir aqui um interpretador Python. E olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um negócio similar a esse que eu coloquei lá no slide. A, uma variável qualquer, igual a lambda de x e y, e a minha função é x mais y. Ou seja, eu estou criando um lambda que, na verdade, vai somar esses parâmetros que eu estou passando. Então, reparem que é a mesma situação. Ele é uma linguagem de tipagem dinâmica. Então, eu preciso informar aqui os tipos, mas ele compreende isso, ele permite que eu faça. E aí, agora, se eu chamar aqui A de 3 e 5, ele vai me retornar 8. Então, e assim como se eu chamar A de ABC e D e F, ele também funciona. Então, reparem que tem uma diferença fundamental aqui, né? No Python, eu não precisei informar para o meu lambda quais são os tipos de retorno e de parâmetro, porque ele é uma linguagem de tipagem dinâmica, ele não se interessa por isso. Ele vai, na hora que eu chamar, ele vai verificar, a única coisa que ele verifica é se o tipo string e o tipo int, que foi os parâmetros que eu passei, tem suporte para o operador de adição. Se eles têm, é o que basta. Qualquer classe que eu passar aqui que tem suporte para o operador de adição vai funcionar. Entenderam? Então, reparem que o lambda do Python, ele permite esse tipo de estrutura, assim como o lambda de qualquer linguagem puramente funcional. O Python não é puramente funcional, mas linguagens mais, eles encaram o lambda como realmente um encapsulamento de um comportamento. E ele não define de antemão o tipo desses dados que podem trafegar por esse comportamento. Isso é uma diferença fundamental. No Java isso não é assim, né? Voltando aqui para a apresentação, esse código não vai compilar. Ele vai pedir uma interface funcional para que seja possível compilar esse código. Então, como que a gente pode fazer esse negócio compilar, né? A gente pode definir nossa própria interface funcional. Primeiro, antes de mais nada, para eu não esquecer de falar isso, essa anotação aqui, ela é opcional. Qualquer interface que tenha apenas um método não implementado, né, pode servir, e aí vocês podem perguntar, pô, mas interface só pode ter método não implementado. Não, isso deixou de ser verdade também no Java 8. Java 8 passou a poder ter métodos default. Métodos default são métodos que têm uma implementação dentro da própria interface. E aí tem toda uma lógica lá para casos de conflito, duas interfaces no mesmo método, mas não é escopo aqui agora, eu não vou falar. Isso é um ponto muito importante, né? Eu vou explicar em alguns exemplos, a gente vai usar algumas interfaces que não têm essa anotação, mas elas continuam funcionando. Então, por que essa anotação existe? Essa anotação existe para evitar que por uma falha de um desleixo, né,
um desvio de atenção lá do programador, ele pegou uma interface cujo intuito é ser uma interface funcional e ela deixou de ser, porque ele adicionou um outro método que também é abstrato, né? Isso é muito importante, porque às vezes seu código é consumido por outros, não está tudo lá dentro da sua ideia. E aí, às vezes, você, acaba adicionando um método sem querer lá, o seu projeto continua funcionando, só que o projeto do amigo lá vai quebrar, porque ele esperava que aquilo continuasse sendo uma interface funcional. Então, é uma ótima prática você definir as interfaces funcionais que você escreve com essa notação Functional Interface, porque aí o próprio compilador ele não vai deixar compilar o seu código se você, sem querer, acabou transformando numa interface comum, uma interface que não adere ao que é uma interface funcional. Certo? Então, aqui na parte de cima, esquecendo aqui a parte de baixo, o que eu fiz aqui? Eu criei uma interface chamada processador de inteiros. Essa interface ela tem um único método, que integer e recebe 2 integers como parâmetro. Reparem que eu não estou nem me preocupando com o nome. O nome do método pode ser qualquer coisa. Isso é uma interface funcional. E se eu transformar o meu código, que antes era object, para processador de inteiros, esse código vai passar a compilar. Por que ele passou a compilar? Agora, o Java tem a informação precisa para saber qual o tipo de A, qual o tipo de B e o que esse comportamento tem que retornar no final. Entendeu? Então, a partir desse momento, ele passou a ter essa informação. E aí ele consegue fazer o que ele faz, né? Que, na verdade, o que ele faz por baixo dos panos é isso aqui que eu vou... Bom, espero que não quebre. Vamos ver. Não quebrou muito, não. Então, por baixo dos panos, o que acontece é isso, que eu coloquei no chat aí. Ele simplesmente está criando uma classe anônima, implementando, colocando o comportamento lá dentro do método processa, entendeu? Se vocês debugarem, vocês vão ver que é exatamente isso que acontece. Qual o benefício? O benefício é muito melhor de ler esse código aqui, principalmente se você estiver passando isso aqui como parâmetro, do que criar uma classe anônima em qualquer lugar que você precisa usar. Quem já programou em Swing sabe como que é, né, você ter Action Listener para todo lado. Action Listener não, Bfunction ela é uma das interfaces funcionais, que inclusive é o exemplo que eu vou dar agora aqui. Mas ela é uma das, ela é uma interface com Functional Interface. Mas tem um pacote, tem várias. Né? A Bfunction é uma delas. Então, quem já trabalhou com Swing sabe que fica lá Action Listener para todo lado. E a Action Listener, se você olhar para ela, você vai ver que ela é uma interface funcional. Ela define apenas um método chamado process, ou eu não lembro exatamente o nome do método, mas é um método que não retorna nada e recebe um action event. Isso é uma interface funcional. Então agora, a partir do Java 8, você pode definir listeners do Swing, inclusive esse é um dos exemplos que a gente vai ver, usando lambdas. O código fica infinitamente melhor, né? Principalmente quando tem bastante coisa na classe. Né? Então reparem que aqui em cima, eu criei a interface funcional na mão. Mas o pessoal lá que estava vislumbrando, né, esse módulo de interfaces funcionais, eles pensaram em algum momento que seria útil a própria JDK fornecer uma série de interfaces que são as mais usadas. Ou seja, tem algumas coisas que acontecem muito. Por exemplo, você passar 2 parâmetros e retornar um do mesmo tipo é tão comum que tem uma interface funcional chamada Binary Operator, que ela define um método que recebe 2 parâmetros, um do mesmo tipo. Então, olha aqui embaixo. Binary Operator, integer, também vai compilar. E ele já vai entender que esse método do lambda aqui, ele recebe 2 inteiros e retorna um outro inteiro aqui. O Bfunction, ele é um outro tipo de interface funcional, também presente nesse pacote que a JDK já fornece para a gente usar. O que tem esse método Bfunction? Ele tem um método que recebe 2 parâmetros e retorna um. Só que os 3 tipos podem ser diferentes. Então, reparem que eu estou passando 3 tipos aqui no Generics. Os 2 primeiros são, respectivamente, o tipo de A e B, e o terceiro é o tipo do retorno. Então, um Bfunction que recebe 2 integers, torna um integer, nada mais é do que um binary operator que opera sobre integer. E isso é tão verdade que se você olhar o binary operator, se você abrir o binary operator aí, eu mudei aqui para minha máquina,
Então, o binary operator, ele nada mais é do que uma extensão de bfunction, só que os três parâmetros do bfunction são o mesmo da operação binária. Entendeu? Então, o que eu vou mostrar aqui agora? Uma tabela com as principais interfaces funcionais presentes no pacote Java Util Function, que é o pacote que tem dentro da JDK, que encapsula todas essas interfaces funcionais. Eu fiz um código de juntar as interfaces que fazem mais ou menos a mesma coisa, né? Tem outras, tá? Essa lista não é extensiva, tem outras nesse pacote, só que essa aqui é as que eu julguei suficiente para a gente poder entender o que tem lá. Então, vamos começar aqui, por exemplo, pela predicate. O que é predicate? Se a gente abrir a predicate, vocês vão ver que a predicate ela define um método chamado test e recebe um parâmetro do tipo T. Então, vocês vão reparar que é muito comum a gente precisar passar um comportamento, né? Por exemplo, imagina que você quer um método que para buscar todas as, sei lá, pessoas, e ele recebe como parâmetro um predicado, que recebe uma pessoa e retorna true ou false. Um método desse tipo seria bem... você pode passar como parâmetro um predicado que, por exemplo, verifica se a pessoa é menor de idade e só traz as pessoas menor de idade, por exemplo. Né? Não, eu sei que a classe é diferente, mas o predicate do critério é um pouquinho diferente, porque ele é mais tipado. Esse predicate, ele na verdade, ele só está encapsulando um boolean, né? O predicate do critério é uma interface genérica para encapsular cláusulas SQL mesmo. Então, se você olhar a hierarquia de tipos do predicate, você vai encontrar lá AND, OR, NOT, predicates SQL mesmo, então, diversas coisas. O predicate aqui é mais simplificado. Ele simplesmente está tentando encapsular um comportamento que retorna um verdadeiro ou falso. E vocês vão reparar que diversos tipos, né, tem de interface funcional, tem outras interfaces funcionais com ligeiras modificações. Por exemplo, o bPredicate. Ele nada mais é do que um predicate, ou seja, ele retorna e opera sobre dois parâmetros. Um do tipo T e um do tipo U. Né? Então, eu tenho o predicate e o bPredicate. Essas interfaces, elas não têm nada que implementa elas. O objetivo delas não é esse. Elas não têm código, não tem nada. Você até pode implementar suas próprias interfaces funcionais do mesmo tipo que essas. Mas por que elas estão aqui? Para facilitar a nossa vida. Só por causa disso. Você precisa receber um comportamento. Ele retorna o comportamento true ou false. E você vai passar dois parâmetros para esse método. Você tem um bPredicate. Você pode receber um bPredicate como parâmetro. Só para você não ter que criar um monte de interface funcional na sua API, né, no seu código. Então, vamos para outro tipo agora. Por exemplo, o operator, que é o que a gente usa, é binary operator. Nós já vimos o que ele é. Ele recebe um tipo e ele tem um método que ele recebe dois parâmetros desse tipo T e retorna um parâmetro também do tipo T. Um exemplo de operador binário, adição, né? 3 mais 5, isso é um operador binário. Você tem dois inteiros e retorna um outro inteiro. Né? Então, isso poderia ser implementado como um binary. A gente fez aqui atrás. Quando a gente disse aqui binary operator sobre os integers, recebendo A e B e concluindo que é A mais B, nada mais, a gente implementou de novo o operador de adição, encapsulado ele num objeto. Bom, unary operator. Esse aqui, ao invés de, por exemplo, operador de mais ou mais i, não é um operador unário. Ele é um operador que ele opera sobre uma instância daquele tipo e retorna uma outra. Então, para implementar um operador de incremento, nós poderíamos usar o unary operator. Por exemplo, aqui, unary operator sobre integer, eu posso definir ele como x para x no chat. Então, eu fiz um lambda que recebe um x e retorna x mais 1. E eu atribuí isso no unary operator sobre os integers. Entendeu? Então, seria o equivalente ao que a gente fez aqui atrás com o binary operator. Outro tipo, o function, que aí a gente está quase chegando no bfunction. Então, o function, o que é o function? O function é um para função.
A gente sempre aprende estrutura de dados lá, né, em algum momento lá da faculdade, a gente aprende a diferença entre função e procedimento. Procedimento não retorna nada, função retorna. Aqui eles tentaram manter essa semântica da palavra no termo função. Então, toda vez que vocês verem uma interface funcional que tem o termo função, ela sempre retorna alguma coisa. Por exemplo, quando a gente vê aqui o consumer, que ele não retorna nada. Mas a function, ela retorna. Só que ela não só retorna, ela retorna através de alguma coisa que está sendo passada como parâmetro. Diferente, por exemplo, do supplier, que ele só te retorna um valor sem receber nada como parâmetro. Então, o que significa function de T e R? É uma function que recebe T e retorna alguma coisa do tipo R. Então, vamos imaginar aqui, é um exemplo besta, tá? Esse exemplo é bem ordinário, ele não presta, mas ele ilustra bem o que é uma function, né? Reparem nesse lambda, ele está recebendo um parâmetro, a mesma coisa, só que de string. Né? Então, basicamente, eu estou convertendo esse tipo do x, que aqui no caso é um integer, para string, que é aqui o segundo tipo da function. Todas as interfaces funcionais que terminam com function têm esse mesmo objetivo, só que elas têm ligeiras variações. Por exemplo, bfunction, eu não recebo um objeto só, eu recebo um objeto do tipo t, um objeto do tipo, e eu retorno alguma coisa do tipo r. Lucas, entendeu agora o que é o bfunction? Se quiser questionar alguma coisa aí, fica à vontade. Eu precisei fazer todo esse caminho para conseguir chegar onde está a bfunction. E aí eu tenho algumas variações também, como por exemplo, o que é essa toLong function? Vocês vão reparar que tem uma série de interfaces funcionais que elas estão lá por um simples motivo. No Java nós temos tipos primitivos que não podem ser usados no generics. Né? Então, se você quiser alguma function que te retorne um long primitivo, você não pode usar uma interface dessas que eu mostrei que às vezes até vai funcionar por conta do outboxing, né? De você, em determinadas situações, o Java transformar sozinho o long primitivo para o long objeto. Mas nem sempre isso é necessário, porque isso tem um certo um imposto lá de performance, né? Tem uma taxa que você paga para você ficar fazendo boxing e unboxing toda hora. Porque essa variável ela sai da stack, vai para o RI, você tem um problema de performance ali. Então, quando você realmente precisa usar o long primitivo, ou qualquer outra variável primitiva, você tem algumas interfaces funcionais específicas para isso, como, por exemplo, a toLong function. O que é isso? É uma function que vai receber um objeto do tipo t e vai retornar um long primitivo. Então, se você abrir a toLong function e comparar, você vai ver que a única diferença é que o long, o tipo de retorno, já está fixado. Enquanto aqui na function t e r, ela não está. O tipo r pode ser qualquer coisa. Ok? E assim, algumas coisas que combinam tudo também. Por exemplo, essa daqui, double toInt function. Essa daqui ela recebe um double primitivo também. Então você tem uma interface funcional só para isso. Bom, então essa aqui é a categoria de interface funcional do tipo function. Então vamos para a próxima. Supplier. O que é supplier? Supplier é um método que ele trabalha sozinho. Você imagina que em algum momento você quer passar para algum objeto gerar alguma coisa. Esse método, na outra ponta lá, ele pode muito bem estar recebendo um supplier. O que é o supplier? É um comportamento que ele não recebe parâmetro nenhum e ele retorna alguma coisa do tipo T. Pode ser uma factory, alguma coisa que ela só vai ser usada para obter uma nova instância de alguma coisa e ela não precisa de parâmetros específicos que ela precisa para gerar aquilo. E aí também, mesma coisa, vocês vão ver que tem, por exemplo, int supplier, é um supplier de int primitivo. E por fim, a gente tem os consumers. Consumer é o inverso do supplier. Consumer é um método em que você vai passar alguma coisa para ele, e ele vai executar alguma coisa nesse método, mas você não quer nada em troca, retorno. O consumer ele é fácil de entender quando a gente compara ele com o for each. Imagina que você tem uma lista, e aí você quer que ela execute alguma coisa para cada item dela.
Você pode muito bem, inclusive, isso é possível hoje, né? Existe o método for each. E aí você vai na lista, faz um for each e passa um consumer para ele. Esse consumer, ele não retorna nada, mas ele recebe vai ser o item da lista. E aí você pode fazer um sysout, println, por exemplo, ou qualquer coisa, sem precisar fazer uma estrutura de repetição. Entendeu? Então é para isso que serve o consumer. Alô? Voltou? Beleza. Deve ter dado uma travada. E aí, pessoal, da mesma maneira, tá, então o consumer, o exemplo mais fácil consumer que eu vejo assim para entender é compará-lo com o for each. O for each, olha o que significa um for each. Você percorre uma lista, uma coleção, e você executa alguma coisa para cada item, certo? Se você tiver um método na lista, na coleção, inclusive isso existe, chamado for each, que recebe um comportamento, e esse comportamento vai ser um lambda do tipo consumer. O que o for each lá dentro vai fazer? Ele vai se encarregar de percorrer a coleção e executar esse consumer para cada item da lista. Entendeu? E assim vocês vão ter um comportamento encapsulado. Vou mostrar os exemplos lá no final, vocês vão entender do porquê que isso é útil. O código realmente fica muito menos complexo quando você usa essas estruturas de programação funcional, né? Todo esse webinário de hoje nada mais é do que o Java tentando trazer conceitos de programação funcional para dentro do nosso dia a dia. Eu comentei aqui ainda é o bConsumer, né? Que nada mais é do que um consumer que recebe dois parâmetros de tipos distintos. Ok, pessoal? Então, vamos lá, vamos ver alguns exemplos agora. Eu vou aqui compartilhar. Antes de eu comentar aqui, começar com os exemplos, eu vou mostrar aqui, reparem que a interface Runable, por mais que ela não está no pacote Java Function, porque ela já existe desde sempre, né? Ela passou a ser uma Functional Interface. E ela é a Functional Interface mais assim, neutra de todas, né? Porque ela simplesmente encapsula um comportamento que não recebe parâmetro nenhum e não retorna nada. Então, reparem que essa interface, ela atende os requisitos para ser uma interface, porque ela só tem um método abstrato. E esse método abstrato, ele tem essas definições lá de retorno de parâmetro, normal. Bom, então vamos para o primeiro parâmetro, primeiro exemplo, que eu acho que é bem bacana. É o exemplo do comparator. Bom, eu vou rodar esse código aqui. Então, o que esse código faz, né? Ele simplesmente aqui eu tenho um array de strings e eu estou ordenando essas strings pelo segundo caractere. E aí eu estou imprimindo elas aqui embaixo, ok? Então, realmente ela está ordenada aqui pelo segundo caractere das strings. Então, como que eu fiz isso? Eu criei um comparator. Eu instanciei esse new comparator, passando aqui ele, implementei o método compare, comparando pelo segundo caractere das strings que foram passadas aqui. Ok? Até aqui, nada de surpresa, né? A gente sempre fez assim. Como que a gente pode fazer, então, usando lambdas e interfaces funcionais? Então, agora eu vou definir aqui. Então, vamos abrir antes aqui a interface comparator. Reparem que ela também passou a ser uma functional interface. O método que ela tem abstrato é um método compare, que recebe dois parâmetros do tipo t e retorna um inteiro. Então, essa aqui é a assinatura do lambda, né? Então, eu tenho que desenhar ele respeitando essa definição aqui. Então, eu tenho dois parâmetros que eu vou chamar eles aqui de A e B. Ou O1 e O2. Realmente o nome não importa. Qual que é o comportamento? O comportamento é exatamente o que a gente estava fazendo aqui. No anterior, na versão anterior. Pronto. Então, eu saí de uma definição de classe anônima para um código de uma linha aqui, onde eu defini, usando o lambda, o comparator. Essa ainda não é a maneira mais fácil de fazer agora com o Java 8.
existe uma maneira ainda melhor do que essa daqui. Lembre que eu falei que agora no Java 8 existe a possibilidade de colocar métodos estáticos e métodos default em interfaces, né? Então, desses métodos que foram adicionados aqui na classe comparator, esse método aqui chamado comparing. Então, vamos dar uma olhada nesse comparing aqui. Tem um outro que recebe uma só. Esse aqui. Então, vamos dar uma olhada nesse método aqui, comparing, que é um método estático, comparator, tipo T, e ele recebe uma function, reparem que aqui é uma outra interface funcional, uma function que ele chamou de extrator de chave. Então, esse método é muito útil para quando a gente tem, por exemplo, uma data e a gente quer ordenar a lista por aquela data. A gente faz esse cara aqui. Como que a gente faz isso? Então, vamos voltar aqui. Comparator, comparing. Eu vou receber o meu x, que é a minha string, e eu vou retornar o char at 1. Então, olhem o que aconteceu aqui. Esse código também funciona da mesma maneira que o anterior. Ele ficou extremamente melhor de entender. Por quê? Você quer um comparador comparando o segundo caractere da string. Entendeu? Então, isso é muito mais fácil de manter no futuro. Então, vocês vão reparar que lambdas, interfaces funcionais e streams, o principal objetivo, o principal ganho no uso delas é esse. Não é que você vai passar a fazer algo que você não conseguia fazer antes. Não, o código vai ficar mais fácil de... com esse exemplo aqui fica bem claro que é a mudança, né? Bom, vamos passar para o próximo exemplo então. Swing. Eu vou executar aqui. Né, isso aqui nada mais é do que um panel aqui, que eu vou clicando no botão e ele vai adicionando exclamação ali, só para poder exercitar um evento, né, um action listener. Então, como que isso está aqui no código? Tem dois pontos aqui desse código em que a gente passa comportamento como parâmetro. O primeiro deles, para quem nunca programou com Swing, o Swing ele não faz nada na thread principal da aplicação. Ele tem uma thread específica dele, chamada EDT, Event Dispatch Thread, que é uma thread responsável por fazer tudo que tem a ver com gráfico. Por que isso? Ou qualquer outra coisa que você faz uma consulta no banco e a aplicação inteira trava e ela para de responder. Então, isso acontece quando não foi utilizado corretamente a EDT, a thread do Swing ou todo o mecanismo normalmente tem uma estrutura dessa, responsável pelo gráfico, né, pela atualização do gráfico da tela. Pedir para o Swing fazer alguma coisa, você tem que pedir para ele fazer na thread dele. E isso significa que você está passando um comportamento como parâmetro. Então, o primeiro ponto em que a gente passa comportamento como parâmetro é aqui, quando a gente pede para o Swing invocar, assim que possível, esse runable que a gente passou como parâmetro. E tem um outro ponto aqui no código, que é o action listener, que é o nosso callback. Eu criei um botão e eu criei um action listener e eu passo um comportamento aqui para alterar a label que eu criei aqui em cima, adicionando uma exclamação no final. Então, esses dois pontos em que a gente está passando comportamento, a gente pode melhorar através do uso de Lambda. Como que a gente faz isso? Primeiro, vamos extrair essa parte aqui da criação da classe anônima e vamos transformar isso em um Lambda. Ok, primeira melhoria a gente já fez. Então, reparem que eu não precisei mais criar a minha classe anônima Runable. Eu fiz isso direto aqui na passagem do parâmetro. Segundo ponto, aqui no Action Listener. Eu vou comentar isso daqui. Aqui é a mesma coisa, a diferença é que ele recebe um parâmetro, que é o evento. Então, ok.
Então, o código continua se comportando da mesma maneira. A diferença é que, principalmente aqui no Action Listener, ficou muito melhor, porque eu não tenho essa verbosidade aqui. Eu só defini na mesma linha aqui a minha função. Ok? Vamos passar para o próximo aqui, threading. Esse aqui eu vou passar mais rápido, porque não é muito diferente do que a gente já viu aqui. Eu fiz um código aqui básico usando thread, que tem uma thread produtora. Né? Eu criei aqui uma fila duplamente encadeada, que suporta o uso em threads, né? Esse concurrent. Tudo que tem a palavra concurrent, tem umas classes da JDK que tem a palavra concurrent na frente. Essas classes, elas estão preparadas para trabalhar em múltiplas threads. Então, basicamente, eu criei aqui uma fila múltipla que vai ser a comunicação entre as threads. E aí eu criei uma classe produtora que, em um tempo aleatório aqui entre 5 segundos ou menos, ela produz alguma coisa fictícia, que na verdade aqui é um sequencial. Né? E aí eu tenho uma outra thread que é a consumidora, que eu fico guardando aqui um tempo também aleatório entre 1 e 3 segundos, eu consumo uma mensagem que foi produzida lá em cima. Né? Eu vou rodar aqui para vocês terem uma ideia de como funciona isso. Então aqui, na verdade, é bem... Eu não consigo prever o que vai acontecer, né? Depende muito, é randômico. Então, tem uma thread produzindo e tem a outra consumindo. Às vezes a consumidora aqui, ela fica sem o que fazer, porque não deu tempo da produtora produzir. Às vezes a produtora produz duas coisas direto, e aí está simulando bem um comportamento assíncrono aqui. Né? Vou melhorar aqui. É a mesma coisa do swing, tem o runnable aqui. Então, eu não preciso usar essa verbosidade. Deixa eu trocar esse aqui também. Aí uma coisa que eu esqueci de comentar, que é muito importante, reparem que até então eu só tinha usado lambda de uma linha só, né? Que é o caso mais comum. Só que nada impede de você passar um bloco de código para o lambda. Então reparem que aqui, isso tudo aqui é um lambda. Só que, é lógico, não é prático eu definir tudo isso aqui numa linha só, né? Então, você passa um bloco de código como comportamento do seu lambda. Então, aqui, ele continua funcionando. Vocês reparem que o ganho não foi tanto dessa vez aqui, né? Porque a maioria do código não tinha nada a ver com o lambda que eu criei. Só que mesmo assim já ficou mais sucinto, ficou mais fácil de ler. Agora tem um exemplo bacana, que esse exemplo é o ponto de partida para a gente começar a falar de streams. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma estrutura bem rudimentar de streams. Vai fazer 3 comandos: filter, o map e o for each. Nós vamos implementar aqui de uma maneira bem rudimentar, só para vocês entenderem o que é essa passagem assim, de um código mais imperativo para um código mais baseado em streams. E esse é o último exemplo que a gente vai fazer aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma classe chamada pessoa, que é como se fosse nosso DTO aqui. Eu vou explicar depois o porquê que é o rudimentar. Então, eu tenho um DTO de pessoa aqui. Nome, sobrenome, idade, e-mail, renda diária, renda mensal, renda anual. Sim, exatamente. Porque muda muito a maneira como a gente está acostumado, né, a pensar. Então, é um DTO simples aqui. E aqui eu tenho o método main, que ele cria uma lista com 4 pessoas, 4 DTOs aqui desse tipo. Com o nome, sobrenome, uma idade, e-mail e aqui os valores de renda, né, diária, mensal e anual. E aqui eu tenho um requisito, que eu chamei de missão aqui. Eu tenho que enviar um e-mail com o texto: bom dia, senhor, senhora, nome completo. Sua renda média mensal é de apenas renda, arrume um emprego melhor. Maiores de idade, cuja renda média mensal seja inferior a 100 por mês.
Eu não quis ser polêmico aqui, então eu não coloquei. Eu coloquei um valor bem absurdo. Note que a renda média mensal é igual a... Então aqui tem um requisito de como calcular essa renda média, né? Porque nossa pessoa está aqui tudo distribuído, né, entre renda diária e mensal. E aqui tem um requisito, que você multiplica a renda diária por 30, soma com a renda mensal e soma com a renda anual dividido por 12. Essa aqui é a sua renda média mensal. Então, vamos implementar esse código aqui da maneira convencional, sem uso de lambda, sem uso de nada. Bom, primeiro, vamos percorrer as pessoas, todas as pessoas aqui. Aí nós vamos fazer um if se a pessoa é maior de idade. Vamos calcular a renda média. Vamos fazer um outro if aqui para ver a renda média é menor que 100, assim como o nosso requisito. E aí a gente vai enviar a mensagem passando a pessoa como parâmetro. E a mensagem. Então, reparem que aqui aconteceu algumas coisas aqui, né? Primeiro, eu estou distribuindo muito o meu requisito. Reparem que eu tenho requisito, por exemplo, nome completo. Aqui no envia mensagem. O meu requisito de cálculo está totalmente distribuído, porque eu calculo ele de novo no método. Isso é fácil de resolver, eu poderia passar uma renda média aqui, só que, independente da maneira que eu fizer, não vai ficar muito fácil de traduzir isso aqui, principalmente quando for mais complexo. Não fica muito fácil de ter requisitos simples. Eu já tenho 2 ifs alinhados com o for do lado de fora. A complexidade ciclomática disso aqui já praticamente fica mais do que pode aí pelo padrão permitido. Então, a gente quer fugir desse tipo de situação. E é nesse ponto que a API de strings nos ajuda. Eu vou, hipoteticamente, escrever um código que seria muito útil para nós. E aí depois a gente vai mapear isso lá para o uso do strings. Então vamos lá, vamos comentar isso daqui, vamos tentar resolver isso aqui de outra coisa. Imaginem que eu tivesse uma estrutura parecida com um pipeline, parecida com um cano, assim, que a gente vai, informa as informações de um lado e do outro lado ele sai alguma coisa completamente diferente lá. É a maneira mais fácil de tentar fazer uma analogia com strings. Então eu vou criar aqui uma classe hipotética chamada processamento de pessoa. E eu vou passar para esse processamento a minha lista de pessoas. Então, o que eu quero fazer primeiro, de acordo com a minha regra de negócio aqui? Eu quero filtrar os maiores de idade, certo? Então, vamos lá, vamos tentar reproduzir isso daqui aqui. Eu quero que o meu processamento filtre as pessoas que sejam maior de idade. Então, essa é a primeira parte, né? Eu estou passando aqui um comportamento. Se alguém já conseguiu identificar que isso daqui é um predicado, ganhou pontos, um predicado. E olha que interessante, esse meu método filtra, se ele retornar o próprio processamento, reparem que eu estou usando a analogia de um cano, então assim, de um pipeline, ou seja, eu vou decorando várias operações, até no final eu fazer tudo de uma vez, que é o que eu vou fazer aqui. Primeiro, eu quero filtrar os maiores de idade. Depois, eu chego num ponto aqui em que eu preciso de uma informação que eu ainda não tenho, que é essa renda mensal, certo? Nesse ponto, ao invés de calcular ela e perder logo depois, é muito melhor, lembrando, sempre tendo a filosofia aí de pipeline, é muito melhor eu transformar a minha informação. Eu quero sair uma pessoa para uma pessoa com renda média. Vou chamar de renda mensal aqui. Certo? Então eu estou transformando aqui. Eu estou saindo de um processamento de pessoa para um processamento, para um pipeline de pessoa com renda. Eu vou encapsular essas regras de negócio. Ok, agora eu estou aqui com um processamento de pessoa com renda mensal. Certo? O que mais que eu preciso fazer? Eu preciso filtrar de novo. Eu quero filtrar as minhas pessoas com renda mensal de forma que a renda média seja menor que 100. Ou seja, eu quero só a galera que... Ok, e por fim, depois que eu fiz tudo isso, o que eu vou terminar? Eu vou acabar com o processamento só com as pessoas, já com a renda mensal delas, que ganham pouco e que são maiores de idade. Por fim, eu vou executar
uma ação. Que ação que é essa? Bom, então aqui está o nosso algoritmo. A gente quer chegar nesse ponto. Claro que a gente vai ter que implementar uma estrutura para fazer isso funcionar. Só que esse código com esse código aqui. Quantas estruturas de controle ou condicional eu usei aqui? 0. Está praticamente uma narrativa isso daqui. O mapeamento desse código para esse requisito é infinitamente melhor do que o mapeamento desse código para esse requisito. E de quebra, eu ainda ganhei algumas boas práticas, que eu não estou duplicando cálculo. Por exemplo, o meu cálculo de renda mensal vai ficar dentro desse DTO aqui. Ele não vai ficar distribuído. Né? E aí eu consigo, com pipelines, com fluxos de dados maiores, eu consigo sempre pensar assim, eu inicio com o tipo A e eu vou transformando ele durante o processo para acabar com o tipo de dado Z. E eu não preciso deixar os códigos intermediários mais complexos do que, na verdade, eles precisam ser. Então, vamos começar a implementar isso daqui agora. Eu vou criar aqui mesmo, só para ficar mais fácil aqui para a gente. Então, primeiro, eu tenho uma classe processamento, que ela opera sobre alguma coisa do tipo T, e a primeira coisa que eu preciso ter nela é uma lista desses objetos. Então, para a minha primeira linha aqui parar de reclamar, eu preciso criar um construtor para ele. Bom, minha primeira linha parou de reclamar. Agora eu estou na segunda aqui. Eu tenho que implementar esse filtra. Então, olhem como agora vai ficar muito melhor, mais fácil de implementar através do uso de interfaces funcionais. Então, eu vou aqui e vou implementar esse... Primeiro, o que o filtra retorna? A gente já sabe que ele tem que retornar um processamento, porque eu estou encadeando uma série de chamadas aqui. Então, o meu filtra, ele vai retornar um processamento que ele retorna. O filtro, ele altera o dado? Ele não altera o dado. Então, o mesmo processamento que entra é o processamento que sai. Então, tá. E agora que chega aqui o ponto-chave, né? Qual é o parâmetro que ele está recebendo? Aí vem quem identificou que isso é um predicado. Vamos importar aqui. Agora tem que implementar ele, mas reparem que ele já parou de reclamar aqui. Então agora só falta implementar, certo? Então o que eu vou fazer para implementar? Eu vou criar uma outra lista. Ou assim, filtrado, né? Vamos chamar de filtrados. E aí eu vou percorrer os meus objetos originais. Se o predicado, se esse objeto passar no teste do predicado que eu recebi como parâmetro, eu adiciono ele na minha nova lista. E aí, por fim, eu retorno de T, recebendo os filtrados. Ok? Então, o que aconteceu aqui? Eu vou lá quando eu estiver falando de string. Porque aí seria meio assim, eu usar o Lambda para implementar. Eu quero implementar aqui com código imperativo para explicar o que acontece na prática. Mas a gente vai ver o for each, na verdade, é uma facilidade aqui a mais nesse código. Mais para frente a gente vai usar ele. Então, o que está acontecendo aqui? Eu encapsulei a complexidade, o algoritmo, que é onde fica a complexidade, eu encapsulei ele dentro desse método filtra. Então, o que isso aconteceu? O que isso me permitiu? Me permitiu que aqui em cima o código ficasse mais simplificado. E eu encapsulei o comportamento dentro desse método filtra. Então, o objetivo está nisso. Você tirar o algoritmo do seu código. O seu código fica mais declarativo. Ele para de ser tão imperativo e tão voltado para o algoritmo que você precisa. Então, agora, basta a gente continuar implementando os outros. O transforma é um pouquinho diferente, porque vocês vão reparar que o retorno dele é um tipo diferente
do T, porque é para isso que eu estou usando o transforma, né? Eu estou usando ele para transformar um processamento de T para um processamento de R. E o que eu preciso receber? Reparem que aqui no filtra eu usei um predicado. Aqui no transform eu uso uma function. Se alguém lembrar aí, a function ela pega alguma coisa de T e leva para R. A implementação é parecida com essa anterior. Eu vou criar uma nova lista do tipo R de transformados. E aí, para cada objeto T, eu vou pegar o transformados a transformação dele. E aí eu vou retornar um novo processamento, só que agora do tipo R, e passar o transformados aqui para ele. É opcional, mas eu acho que é legal para ilustrar, eu vou pôr o R. Ok. Então, olha como é que está ficando essa classe de processamento. Ela está ficando extremamente complexa, ela não serve para nada por si só. Então, estão entendendo isso? A gente conseguiu extrair aquilo que é complexidade no código e encapsular isso numa classe. Então, vamos terminar aqui. Agora falta eu criar o meu DTO de pessoa com renda mensal. Essa pessoa eu vou colocar um nome completo nela e vou colocar um e-mail e vou colocar uma renda média. E aí no construtor, recebi uma pessoa. E aqui vão ficar encapsuladas as regras de transformação de um tipo de dado para outro. Ok. Então, beleza, essa linha resolveu. O filtra, como a gente já tinha ele aqui em cima, ele já funcionou automaticamente aqui embaixo. A única coisa que mudou é o predicado. E o executa agora, que é o for each, que a gente vai fazer na mão aqui um for each. Só que tem uma diferença. O meu executa, eu não tem alguns métodos streams que são chamados de métodos terminais. Por quê? Porque eles não retornam uma string, eles retornam alguma outra coisa, ou um resultado, ou um void, porque eles fazem alguma coisa, eles fazem tudo acontecer. Ok. Void executa. Tá, e aí? Eu usei o predicado no filtro, eu usei o function aqui no transform, executa, eu vou usar, para quem lembra aí, o consumer. Vou chamar de ação aqui. For each nos objetos, e aí para cada objeto eu passo ele. Opa. Então, bem simplificado aqui, né? Um for each para cada objeto, eu passo ele para o meu comportamento aqui. Então, reparem que aqui passou a funcionar, só falta eu ajustar o meu envia mensagem para começar a trabalhar com a pessoa com renda mensal. E aí aqui eu não preciso mais disso aqui. E aqui eu não preciso mais disso. Então, se eu não fiz nada errado, é para estar funcionando. Ok, continua funcionando com uma diferença absurda na facilidade de ler esse código aqui, comparado com esse aqui. Né? Bom, o que a gente fez aqui? Nós fizemos uma API de streams extremamente rudimentar. Então, por isso que eu estou falando rudimentar, porque essa minha classe processamento, ela é uma classe de stream, só que ela faz 1/100º do que a API que a JDK fornece faz. Então, essa linha de pensamento em que a gente sai de uma linha mais imperativa e passa a falar de uma maneira mais declarativa, através do uso de stream, é o grande benefício. Ok, pessoal? Alguma dúvida aqui? Eu vou passar para frente aqui.
Agora a gente vai entrar mesmo, usar a API fornecida pela JDK para fazer esse mesmo algoritmo que a gente fez aqui. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Bom, então, Streams API. Reparem que essa classe processamento que eu criei aqui, se a gente trocar o nome dela para Streams e a gente adicionar alguns métodos utilitários nas collections, a gente começa a fazer a mesma coisa que eles fizeram lá na hora que eles implementaram essa API. A partir do Java 8, surgiu esse método chamado Stream na interface collection. E também surgiu esse método Stream na classe utilitária Arrays, né, Arrays. Esses métodos utilitários, eles pegam uma coleção e encapsulam ela dentro de uma string. Encapsulam ela dentro de um que criou aqui no anterior. Então, esse é o ponto de entrada para o mundo do stream. Então, a ideia é, você tem uma coleção de informação, você cria uma string, faz uma série de operações a partir dela, e no final você executa todas elas. Reparem que eu falei que no final você executa todas elas. O stream, o filter, ele não executa aquele código logo quando você chama o método filter. Isso é uma diferença muito importante. Pensa como se fossem receitas. Olha, primeiro eu quero que você faça isso, depois aquilo, só no final que ele executa tudo. Isso é extremamente importante, porque é um código já easy, né? Usufrui de execução tardia por padrão. Se você criou uma string e no final você nunca executou ela, ou só pegou os primeiros 10 registros, todo aquele trabalho que você fez de filtro, de mapeamento, ele só executou os primeiros 10 registros. Isso é muito bom. Principalmente se você tem, vamos imaginar uma situação hipotética. Você tem um gerador, números aleatórios. Infinitamente, ela não para. Ela é uma string de um supplier, que esse supplier gera número aleatório, de 1 a 10. Se você faz um filtro, se você chama o ponto filter nele, para só deixar passar números pares, isso não vai criar um loop infinito. Porque o filter, na verdade, ele não executa enquanto você não pedir uma operação terminal. Por exemplo, qual poderia ser uma operação terminal? Uma operação de pegar os próximos 10, por exemplo. Então, na hora que você executa um take 10 em uma string desse tipo, ela só vai retornar os próximos 10 números aleatórios que são pares. Entendeu? Ela não vai ficar executando para sempre. Isso é muito importante. Também tem uma questão de paralelismo, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas se algum dia vocês quiserem pesquisar mais a fundo, o Streams ele permite um paralelismo, uma concorrência, né? Já nativa, sem precisar ficar brigando com threads. Isso é muito, muito legal. E não é difícil de usar. Basta você pedir que a stream seja paralela, que você transforma uma string numa string paralela. Para que você faz isso? Para aproveitar todos os CPUs da máquina, né? Ou aproveitar um cluster, alguma coisa. Ok, pessoal? Então, o que eu vou mostrar agora? Eu vou mostrar os principais métodos na API do stream. Isso, exatamente. Quando você pega uma stream e executa parallel stream, ela retorna uma stream autorizada a operar em todas as CPUs disponíveis na máquina. E nada impede que uma implementação proprietária de stream faça o uso de clusters, por exemplo. Então, também tem o fato de você fugir do imperativo e declarar mais o seu requisito, o seu código, permite com que a parte fique com mais facilidade para paralelizar a execução do seu código e melhorando muito a performance, sem que você tenha que ficar brigando com thread, né? Porque quem já codificou com thread sabe que é horrível, né? Assim, péssimo, não dá para debugar, é difícil é muito fácil de implementar um código que dá problemas que você nunca consegue reproduzir. Estruturas de paralelização, que não são apenas de thread, inclusive tem um livro que eu vou recomendar aqui para vocês. Se vocês quiserem ler, esse livro ele mostra 7 modelos diferentes de concorrência e paralelismo.
né? E é muito bacana, porque e aí todos os outros são estruturas que não usam thread. Estruturas diferentes, estruturas de ator, essa que a gente está mostrando de strings, né? De paralelizar com map redux, entre outras coisas. Então é bem bacana aí para quem quiser pesquisar mais a respeito disso. Bom, voltando aqui. Eu criei uma tabela com o que eu julgo na API né? Eu tentei separar por categoria. Eu vou explicar um pouquinho cada um desses métodos aqui, mas eu não vou falar muito, eu vou mostrar um exemplo que vai usar a maioria deles, e aí a gente vai conseguir abstrair mais, né, assim, informação disso. Então, a primeira categoria são métodos. O pick, eu vou explicar o porquê, mas esses 4 métodos aqui, filter, distinct, limit e skip, são métodos que, de alguma maneira, restringem o que passa para frente. Então, por exemplo, o filter. O filter a gente já viu, né, que é o filtra, é o que a gente fez com o filtro aqui. Ele é um método que ele recebe um predicado e ele só deixa passar naquele predicado, que é aquele predicado true. Distinct, ele usa, é como se fosse um filter, só que ele só deixa passar objetos que são distintos, né? Não tem duplicado na string. Esse é um método muito delicado, porque esse é um método que ele é praticamente um terminal, porque ele precisa da string inteira. Ele não consegue trabalhar com strings infinitas, strings que não tem o final dela conhecido, porque ele precisa saber, né? Ele precisa descartar objetos duplicados. Então, ele vai forçar a obtenção de todos os objetos da lista ou do seu stream anterior. O limit. Limit eu só quero os primeiros 10. O take é uma operação terminal, não está nem na lista aqui, mas o take é uma operação terminal, que ele realmente te retorna uma lista com esses 10 ou 3 primeiros. O limit não, ele é uma operação intermediária, que só vai deixar passar para frente, ou seja, na stream que ele retorna, só vão passar os 3 ou 10 ou 5, ou seja, lá, o que você passou, primeiros objetos daquela stream. O pick é como se fosse um for each, só que a diferença o for each ele é uma operação terminal. Ele encerra a stream, executa tudo que você pediu para ele executar, e no final executa uma ação para cada objeto. O pick não, o pick é como se fosse assim, olha, eu quero que nesse ponto você execute essa função naquele objeto. Mas só se ele passou pela string, né? Se ele não chegou até aqui, não precisa executar nada. O skip é parecido com o limit, só que você, na verdade, está pulando alguns registros, né? Você quer pular alguns registros dessa string. Na segunda categoria aqui, eu coloquei essa numa categoria sozinha, porque ela é bem importante e eu não vi similares, que é o sorted, né? Que é você ordenar uma lista. Da mesma maneira que o distinct, ele só consegue operar na lista completa. Ele vai forçar a obtenção de todos os registros. Também pelo motivo óbvio. Só assim ele consegue ordenar, né? E passar para frente os registros de maneira ordenada. Essa terceira categoria é uma categoria também bem importante, que é o que a gente fez com o nosso método transforma, né? O método map é o método da API de streams para transformar dado A num tipo de dado B. Tem uma diferença aqui que é o flat map. Esse método ele é muito importante, ele é muito útil. Por quê? O map, se vocês repararam, ele faz um trabalho de 1 para 1. Né? Ele transforma A para B de 1 para 1. Agora, imagine uma situação diferente. Imagina que você tem uma lista de pessoas e você quer mandar um e-mail para cada endereço de e-mail daquela pessoa. Só que aquela pessoa ele tem uma lista de endereços de e-mail. Ou seja, complicou um pouco, porque o seu tipo de dado B, na verdade, é uma lista de endereços de e-mail que pode ser maior ou menor, ou até mesmo vazia, do que a lista inicial. Então, para conseguir esse comportamento de 1 para n, você precisa usar o flat map. O flat map ele é uma transformação do tipo de dado x para uma string de tipo de dado y. Ou seja, nesse exemplo que eu dei, você faria uma função que transforma de pessoa para uma string de strings, que seriam os endereços de e-mail. E aí você faria esse flat map. Um outro exemplo de flat map. Você tem uma lista de strings e você quer, no final, uma lista de strings, por favor, né? Strings que representam frases e você quer transformar para uma string de palavras.
A gente vai fazer isso no nosso exemplo. Para isso, a gente usa o flatmap, porque para cada string, ela quebra a string em palavras e retorna uma nova string com essa lista de palavras. Terceiro grupo aqui, desculpa, esse quarto grupo é um grupo de operações terminais. Collect. Esse é um caso que é mais fácil exemplificar. Eu vou mostrar aqui, mas normalmente a gente usa o collect quando a gente vai fazer agrupamento. O collect nada mais é do que ele passa cada um dos objetos em uma função que retorna um objeto transformado. A diferença do map é que ele já traz na hora. É uma operação terminal. E a gente usa também, às vezes, para fazer agrupamento. Tem um collector que ele é específico para agrupar registros em mapa. Ele também é muito útil, a gente vai usar no nosso exemplo. Operação terminal booleana. Nmatch, allmatch e nonmatch. Imagina que eu tenho uma lista de pessoas e eu quero verificar que pelo menos um é maior de idade. Eu poderia usar o operador terminal nmatch, passando um predicado que verifica se ele é maior de idade. De maneira similar, o allmatch ele verifica se todos os objetos da string passam um determinado teste e se sim retorna true, se não falso. E o nonmatch é o oposto, né? Ele espera que nenhum passe. Se passar naquele predicado, ele não retorna true. Count, eu acho que é o mais simples de todas as operações terminais. Ela simplesmente retorna a quantidade de objetos naquela string. Find first, find any. Procure o primeiro registro dessa string que passa pelo predicado. E o find any, ele procura registros e retorna qualquer um deles. Aí vocês perguntam, pô, mas que diferença, né? O find first, ele garante que ele vai retornar o primeiro na ordem que os registros foram adicionados na string. O find any, não. Ele só garante que ele vai retornar pelo menos um, mas não qual. Onde isso é útil? No paralelismo. No paralelismo, pode ser que você tenha 8 separando em paralelo o predicado naquela string, e pode ser que, sei lá, a sexta thread encontre primeiro um objeto, mas esse objeto é, sei lá, o sexto seguinte na string. Com o find any, você está dizendo, olha, não me importa qual é, eu só quero um deles. Com o find first, não, você quer dizer, você está procurando o primeiro o find first, uma situação onde você está paralelizando, ele tem uma queda muito grande de performance. Porque quando alguém acha, aí essa pessoa tem que ficar esperando todas as outras threads verificarem se tem alguém ou não, para só então dizer, não, realmente esse aqui é o próximo que passa nesse predicado. For each. Diga. Importante. No Java 8 tem uma outra coisa que foi adicionada, que é o conceito de, assim, todo mundo sabe que null tem até uma frase, né? Null é o erro de, sei lá, 1 bilhão lá de dólares, né? Foi a decisão errada de $1 milhão daquele cara que criou o null. Porque o null, ele é ruim. O null, ele é um problema. Porque não existiria um null pointer exception. E null pointer exception se não a maior, mas deve ser a exceção que a gente mais dispara na nossa vida como programador Java, é o null pointer exception. Para que existe o optional? Quando você vê um método que retorna um objeto do tipo T, você considera que ele pode retornar null? Não. Talvez está documentado, talvez não. Na maioria das vezes não está documentado, você não considera e ele retorna e ele dá null pointer em produção. Na maioria das vezes é isso que acontece. Por que existe o optional? O optional é uma maneira de você informar para quem está consumindo o seu código de que pode retornar null. Né? E a pessoa tem que saber tratar isso. Find first. Imagina no caso em que nenhum dos itens da string passa no teste. O que ele deveria retornar para você? Null? Uma exceção? Eles julgaram que era melhor documentar que esse método pode não retornar nada através do retorno de um optional.
Então, o fato dele retornar optional T significa para quem está com que esse find first pode não retornar nada. E aí fica mais fácil para você como programador, né, ter aquele estalo. Nossa, é verdade. Inclusive eu mesmo, durante a explicação aqui, em nenhum momento eu citei que o find first poderia retornar null. E eu não teria citado se você não tivesse falado do optional. Mas na hora que você está implementando, quando você tem que criar um argumento lá do tipo optional, não tem como você não lembrar que você existe. Então, é uma prática usar optional sempre que algum método, alguma coisa, pode retornar alguma coisa vazia, né? E não usar o null. Null é um problema, null é horrível. Então é para isso que serve o optional. É mais para documentar e você escrever código com uma qualidade melhor. Ok? Exatamente. Para usar. Você pode. Isso aí é basicamente você dizer, Java, não importa o quão você quer facilitar a minha vida, eu sou um programador muito bom, adoro o null e quero usar ele. Né? Normalmente o or else a gente usa para retornar um valor padrão naquele caso em que não tem nada. Mas sim, às vezes você está com uma API que não tem parte optional, e aí você tem que usar o or else null mesmo, não tem jeito. Mas pelo menos repare que está escrito lá. O código te avisou, olha, pode ser que retorne null. O que você vai fazer com isso? Ah, eu vou fazer tal coisa. Ou não, eu vou fazer, eu não quero nem saber, eu vou retornar o null mesmo e quem está para cima lá que se vira, né? Mas a única diferença é essa. Prosseguir, então, ele é uma operação terminal que executa uma ação qualquer lá passada como parâmetro em todos os registros daquele string. A diferença do pick, como eu falei anteriormente, é que o pick ele é uma operação intermediária. O for each ele é uma operação terminal. Ele retorna void, ele vai encerrar a sua string. Max e min, maior item da string ou menor, usando um comparator passado como parâmetro. Também é só uma facilidade. E o reduce ele é muito bom também, ele é principal, ele tem até uma teoria de MapReduce específica para explicar como isso funciona. Eu não vou falar aqui, eu vou mostrar o código. Esse Reduce ele é demais mesmo, ele é muito bom. Eu vou mostrar no código ele, aí a gente vai explicar mais, eu vou explicar melhor ali no código, né? Não vou tentar explicar por aqui não, que eu acho que não vai ser, eu não vou ser muito efetivo nisso. E nessa última categoria, eu tenho métodos estáticos da classe string, que permite nos criar uma string a partir de uma collection. A gente já viu que toda collection tem um método string, e o arrays tem um método string que cria uma string a partir de um array. Ok, esses são os casos mais comuns. Mas e naquele exemplo que eu dei lá de criar uma string de número aleatório, infinita? Nesse caso, eu utilizaria o método generate. Esse generate ele recebe, e esse supplier ele vai ficar gerando indefinidamente lá o item, e a string vai ficar, como for necessário, vai ficar gerando um número lá. O iterate, ele é parecido com o generate, só que ele tem uma ideia mais de iteração. Não tem nada a ver com o iterator de lista. O iterate do strings, ele tem a ver assim, olha, eu vou gerar, ele também recebe um supplier, ele recebe uma função. Por quê? O próximo item que ele gera é baseado no primeiro. Então, vamos pensar que eu quero gerar os números, os múltiplos os poderes de 2, né? 2 vezes 2, aí 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2. Como que eu posso fazer isso? Eu posso usar um iterate, em que o valor inicial dele é 2, a iteradora dele, ela recebe um número e retorna um número vezes 2. Esse é um iterador infinito dos powers de 2, né? Então, é um exemplo do uso de iterate. E o off ele é um método utilitário mesmo. Ele recebe um varargs de um tipo T e ele retorna uma string. Então, é só quando você tem um caso muito específico, aí você quer aproveitar, criar uma string sem ter que criar uma lista antes e tal. É só para melhorar um pouquinho o código, né? Ok, pessoal? Alguma dúvida nessa tabela aqui? Eu vou passar agora aqui para o exemplo que a gente vai fazer. Beleza, qualquer coisa vocês podem falar aí. Bom, voltando aqui para o código.
Então vamos lá. Primeiro vamos lá para requisitos, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho um código aleatório, um texto aleatório aqui, gerado no lipsum.org. Eu gerei 5 parágrafos de texto, tão bem formados aqui. E aí eu tenho uma série de requisitos que eu dividi em missões aqui, 1, 2, 3 e 4. Então vamos lá. Primeira, bem simples. Contar as palavras. Como que a gente conta essas palavras aqui? Uma maneira de fazer interativo, bem simplificado aqui, né? Eu pego cada frase dessa minha lista de dados e somo aqui nesse inteiro a frase quebrada em palavras. Então, como que a gente poderia fazer isso? Usando strings, né? Primeiro, né, antes de começar aqui, eu vou mostrar um exemplo. Nada mais é do que aquele exemplo anterior. Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente removi a classe processamento, e aí o que eu fiz? Eu peguei aquele pessoas, criei uma string, usei o método filter, usei o método map. Aqui tem uma diferença que eu não calculei lá dentro da classe, eu calculei aqui fora, mas o resultado é o mesmo. E aí eu usei o for each, passando o envia mensagem para ele como referência. Então reparem que ficou a mesma coisa do código anterior. A diferença é que aquela classe é justamente o que a Streams API fornece para mim. Ok? Então voltando aqui. Eu posso contar essas palavras, né? Então vamos lá. Primeiro, os meus dados são uma lista de frases. Primeiro eu tenho que transformar isso para uma lista de palavras. Então esse pensamento iterativo, assim, de você seguir passos, é muito bom, porque você consegue pensar mais fácil no que você precisa fazer e normalmente você acaba com algoritmos mais simplificados no final. Então, se a gente pensar que para a gente poder contar as palavras, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar essa lista de frases em uma lista de palavras, com meio caminho andado. Então, primeiro, vamos criar uma string. Beleza, criei a string. Agora eu vou pegar e vou transformar. Sempre que eu falar transformar, pense no map e no flat map. Aqui no caso é flat map. Por que é flat map? Porque eu estou transformando de 1 para n. Né? Eu tenho uma frase que pode ter 0, 1 ou mais palavras. Aí eu tenho uma função de mapeamento. Reparem que essa função de mapeamento ela leva de string para uma string de R. O tipo, pode ser um tipo, e no caso vai ser string também, mas não precisaria ser. Então eu vou levar de x, que é cada uma das minhas frases, para uma nova string. Como que eu faço isso? x.split. Isso aqui me gera um array de string. Aí eu vou usar aquele utilitário lá dentro do arrays. Desculpa. Ok. Tá. Então, o que a gente fez até agora? Transformou a nossa string de frases para uma string de palavras. Agora, tem um método terminal chamado count, que retorna o meu total. E aí eu consigo usar aqui o meu systemout. Então tá aqui, ó, 429 palavras. Então, reparem na diferença. Vocês podem argumentar, pô, não está muito diferente isso aqui, né? Mas o benefício começa a surgir na hora que a gente adicionar mais funcionalidade nessa questão. Vocês vão ver que essa estrutura de string, ela evolui de uma maneira mais linear. A estrutura de código, ela evolui de uma maneira mais imperativa, mais com controle de fluxo, embutido com dado e regra de negócio, o que é exatamente isso que dificulta a leitura do código. Ok, missão 2 aqui. Imprimir as palavras ordenadas. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei uma lista de palavras, adicionei as palavras frase a frase, ordenei usando collections.sort,
E comecei a imprimir essas palavras ordenadas aqui. Então vamos lá, o que a gente pode fazer de diferença aqui? Também serve o streams of. Eu usei o arrays.stream, mas também serve. Assim como o streams of também serve. Tem várias maneiras diferentes. O streams of talvez é a melhor, né? Porque fica mais fácil de ler, mas tem também. Então vamos lá. E aí, por fim, eu imprimi as palavras aqui. Então vamos transformar isso aqui num código de string. Dados.string. Primeira coisa, como eu quero imprimir ordenado, eu também quero uma lista de palavras. Eu não quero trabalhar com uma lista de frases. Então eu vou usar a mesma coisa que eu usei aqui. Eu vou usar aqui embaixo. Para transformar isso numa string de palavras. Depois disso, eu vou ordenar. E aí depois disso, eu poderia já recuperar minha lista, a collect, por exemplo, usando o exemplo do Lucas aí, collectors to list. Eu poderia usar isso para recuperar uma lista de palavra ordenada e fazer o meu método for each aqui, mas não é isso que eu preciso. Eu não preciso sair da minha string. Eu posso fazer um for each aqui dentro. Eu nem precisaria disso, tá? Eu poderia já colocar a concatenação aqui. É que eu não quero enganar vocês com coisa que de fato não está ficando diferente, né? X no caso aqui. Para ficar igualzinho, eu tenho que imprimir missão 2 aqui. E aqui, system out print ali. Então, reparem como ficou aqui, né? Aqui já deu uma diferença legal, uma diferença considerável, né? Assim, esse código está mais fácil, está sequencial, né? Eu quero uma string de palavras ordenada, e para cada palavra dessa eu vou imprimir no console com um espaço em branco na frente. Está fazendo exatamente a mesma coisa no código de C. Exceto que eu estou usando o println aqui. Agora sim. Ok? Então vamos para a terceira missão então agora. Imprimir os totais de palavra por letra inicial. Então aqui eu já tenho um caso de agrupamento. Eu quero imprimir os totais de palavras assim como está aqui, ó. Eu tenho 3 palavras que começam com A, tenho 3 palavras que começam com C, 5 que começam com D, e por aí vai. Aí eu tenho 18 que começam com U. Reparem que eu não me preocupei com o case aqui. Não é a questão aqui é só mostrar a diferença na codificação. Como que ficou o meu código aqui imperativo? Eu criei um mapa de caractere para long, e aí eu percorri as frases, quebrei por palavra, e eu fiz um merge. Esse merge também é um método novo, ele não tem faz muito tempo, pelo menos não que eu lembro. Ele tem desde o Java 8. Esse merge é muito legal, porque ele evita... Sabe aquela coisa que a gente faz sempre, que é if a chave existe, faz um incremento. If else, você coloca 1. Esse tipo de idioma que a gente faz muito com mapa, a gente consegue evitar com o merge. O que é o merge? Você pega um mapa, aí você faz um merge nessa chave, onde se não tiver nada, você vai colocar esse valor. Uma coisa, você vai receber o valor original, receber esse valor aqui, e você vai calcular o novo valor. Então você transforma todo aquele if, else, aquele monte de coisa, em uma linha só. Também é muito útil essa estrutura aqui. Vocês veem que eu estou roubando aqui, eu estou usando Lambda, né? Eu poderia ter feito da maneira mais complicada aqui, mas eu não achei. Então basicamente eu percorri cada palavra e fiz o merge aqui nesse mapa de totais. E aí depois eu só percorri o mapa apresentando esses caras no console. Então vamos transformar isso aqui agora. Eu vou fazer uma transformação por etapas aqui. Primeiro eu vou transformar só essa parte de cima. Então vamos lá. Dados, string. Flat map. Eu também quero trabalhar com palavras. Eu não quero trabalhar com as minhas frases. E agora? Agora eu quero agrupar. Lembra que eu citei lá atrás que para agrupamento a gente usa o collect? Então vamos lá. Como é que a gente faz isso?
collect. Tem uma função aqui do collect que recebe um collector. Tem uma classe utilitária chamada collectors, que tem um monte de collector aqui que faz algumas coisas úteis para nós. O que a gente vai usar é o grouping by. Esse grouping by ele recebe uma function que extrai uma chave de cada um dos itens da lista. Então, no caso da palavra, qual que é a chave? É a primeira letra. Então, o que esse método, o que essa chamada já fez para mim aqui? Se eu colocar aqui um totais aqui, é integer, né? Assim, claro. Eu não agrupei isso, beleza. E aqui tem que transformar para a lista de string. E aí aqui é um length, um size. Então, isso aqui continua funcionando. Qual a diferença aqui, né? O que aconteceu? Isso aqui já me ajudou bastante. Eu já tirei toda essa estrutura de condicional e passei para uma estrutura de strings. Só que tem como isso ficar ainda melhor. Eu não preciso já começar a usar o meu mapa aqui. Aí entra lá aquela sugestão lá que eu fiz lá atrás de usar o for each. Então, por que não? Para cada item desse mapa, reparem que o for each do mapa, do map, ele já está preparado, ele já sabe que você quer as duas coisas, a chave e o valor. Então, ele já pede uma bConsumer. O que é bConsumer? Recebe dois parâmetros de tipos diferentes e não precisa retornar nada. Então, eu vou pegar o meu caractere e a minha lista e vou fazer alguma coisa com eles. O que eu vou fazer? Um print do total da minha lista. E aí agora eu não preciso de mais nada disso aqui. Eu posso colocar esse sysout aqui e esse sysout aqui. E esse cara... mas eu vou até pôr ele aqui para cima só para não perder. Esse aqui deu uma diferença muito boa. Né? Reparem que aqui o código continua funcionando. Esse aqui deu uma diferença muito boa, porque o código ficou sequencial. Né? Eu comecei com a string de frases, transformei numa string de palavras, agrupei pelo primeiro caractere, e depois para cada um deles, recebendo aqui o caractere e a lista, eu imprimi o caractere e o total de palavras naquela lista. Né? Então ficou bem bacana. Vamos lá, para a missão 4 então. Contar a quantidade de caracteres das palavras iniciadas com uma letra específica. Então, o que eu fiz aqui na imperativa? Para cada frase, quebrei em palavras, peguei a primeira letra, dessa vez de tratar o lowercase, e comparei com esse alvo aqui, né, que eu chamei o caractere que eu quero testar. Se sim, eu somei numa variável aqui acumuladora a quantidade de caracteres daquela palavra. E por fim, eu imprimi aqui. Então ele imprime alguma coisa do tipo total de caracteres nas palavras iniciadas por B, 40. Então vamos transformar esse cara aqui. Primeira parte é igual, né? Eu vou transformar isso numa string de palavras. Depois, ao invés de agrupar, eu vou filtrar, né? Eu só quero filtrar as palavras cujo primeiro caractere, que eu vou já colocar aqui, cujo primeiro caractere seja igual ao caractere alvo. Ok, vamos acertar isso aqui. X. Ok, agora só tenho as palavras que iniciam com o caractere desejado. Agora aqui que entra o reduce. Então o que é o reduce? Vamos lá, vamos ver aqui o reduce. O que o reduce recebe? Ele recebe vamos essa aqui, ó, que é o mais
complicado aqui. Ele recebe 3 comportamentos, 3 funções. Uma função que retorna uma identidade, uma função não, um valor, que é o valor identidade. Um comportamento que é o que acumula um com o outro, né, assim, e um comportamento que é um que combina um resultado com o outro. Então, o que é isso? Vamos lá, identidade. Primeiro vamos lembrar o que a gente quer. A gente quer um total de caracteres. Aqui a gente pode considerar como o valor, mas aqui não tem nenhuma palavra. Qual que é o valor identidade nessa nossa operação? É o 0, porque a identidade de uma soma é o 0, certo? Acumulador. Acumulador é uma função que pega... Deixa eu colocar ela aqui. Aí eu explico ela. O que é o acumulador? O acumulador ela pega o resultado parcial e um próximo item da string e ela retorna o novo resultado. Então, o nosso resultado parcial, o A, mais o tamanho da palavra retorna o próximo resultado. Né? Reparem que está acontecendo aqui, a gente está reduzindo, né, essa string a um resultado só, por isso o nome reduce. E um combiner, o que é o combiner? O combiner ele é uma operação binária do tipo de saída, ou seja, considera que você tem 2 resultados parciais. Como é que você soma eles? Então, por que essas funções existem? A primeira é para o caso de você não ter registro nenhum, né? E aí você tem que começar de algum lugar. O segundo é para você pegar um registro parcial, um valor parcial, e acumular ele com um item do seu string. O terceiro é para imaginar num cenário de paralelismo. Trabalho em paralelo em 2 CPUs. Aí as 2 CPUs elas acabaram com um valor parcial. Como é que você combina esses valores parciais? Para isso que serve o terceiro parâmetro. No final, ele vai retornar um integer. Então, no final, você vai ter o seu total. Isso, é o valor identidade, é o valor inicial. Num cenário, por exemplo, de multiplicação, ele seria o 1. Num cenário de concatenação de string, ele seria uma string vazia. Num cenário de coleção, ele seria um list inicial, um list vazio. Ok, pessoal? Então tá aqui funcionando. Tem que ter 40 aqui, ó, 40. Então, reparem que o Redux ele é uma ferramenta extremamente poderosa. Sim, realmente ele faz muita coisa. E o principal objetivo dele do jeito que está aqui, você pode transformar essa string numa string paralela. E se a J estiver executando suportar o paralelismo, ele vai executar com uma performance muito melhor do que essa solução de cima aqui. Porque essa solução de cima, ela não consegue usar várias threads, ela tem que executar em uma thread só, pelo fato de como ela está desenhada. Ela não é concorrente, não é paralela, nem nada. Se você tiver 1 milhão de palavras, ele vai fazer 1 milhão de vezes aqui, uma atrás da outra, de maneira sequencial. Nessa solução de palavras e 10 CPUs, 10 cores disponíveis para aplicação, a API de streams ela pode distribuir essa 1 milhão de palavras em 10 cores, e aí vai ficar 100 mil para cada uma trabalhar. E aí no final você simplesmente vai pegar esses valores parciais e combinar entre eles. Então é isso que o Map Reduce, né? Essa estratégia de depois reduzir ele, é para isso que serve. Ok? Pessoal, é isso então.